O arrependimento é uma obra que é gerada no coração do homem. Não é fruto da sua própria natureza, e sim do agir do Espírito Santo de Deus. Nós vamos meditar hoje no artigo de número 14 da segunda confissão helvética. Depois vamos falar sobre o segundo livro da Bíblia, Êxodo. Convido vocês a estarem aqui conosco. Nós terminamos a leitura integral da Bíblia. Nós já falamos acerca das principais confissões de fé reformadas, confissão de fé belga, confissão de fé de Westminster, e agora nós estamos falando sobre a confissão helvética. Ainda abordamos sobre o catecismo de Heidelberg e sínodo de Dort. Então, você está aqui mais um dia meditando nas Sagradas Escrituras, que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Convido você a acompanhar todo esse conteúdo que tem gerado crescimento e amadurecimento para muitas pessoas. Artigo de número 14, do arrependimento e da conversão do homem. A palavra do Senhor diz assim, a palavra do Senhor não, aponta nesse sentido por óbvio, mas aqui é a confissão helvética. Olha o que diz. A doutrina do arrependimento está ligada ao Evangelho. Pois assim diz o Senhor no Evangelho: quem em seu nome pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, conforme Lucas, capítulo 24, verso 47. Aqui ele já começa a explicar o que é esse arrependimento. O que é arrependimento? Como você definiria arrependimento? Como você tem essa concepção do que é arrependimento? Olha a definição. Por arrependimento entendemos uma volta atrás da mente no pecador provocada pela palavra do Evangelho e pelo Espírito Santo, recebida pela verdadeira fé, com o que o pecador imediatamente reconhece a sua corrupção inata e todos os seus pecados denunciados pela palavra de Deus. Entristece por eles em seu coração, e não apenas lamenta e francamente confessa diante de Deus como um sentimento de vergonha, mas também com indignação os abomina, cuidando agora zelosamente de emendar-se num esforço constante em busca da inocência e da virtude, no qual o esforço se exercita santamente em todo o resto de sua vida. Então ele já delimita de maneira muito objetiva e clara, de forma que o arrependimento não é algo natural, é algo que é gerado pelo Espírito Santo e ocorre uma mudança de vida. Uma mudança onde você já passa a repudiar o pecado, você começa a se deparar com essa realidade, a realidade da sua carne, e você sente um desejo de viver de maneira completamente diferente. Continua dizendo, o arrependimento é verdadeira conversão a Deus. E este é o verdadeiro arrependimento, uma sincera volta para Deus e para todo o bem, uma profunda aversão ao diabo e a todo o mal. Aquela pessoa que se arrepende, ela vive de maneira completamente diferente. Ela não se delicia mais no pecado. Essa é a verdadeira característica daquele que nasceu novamente. O arrependimento é dom de Deus. Dizemos expressamente que este arrependimento é puro dom de Deus e não uma realização de nossas forças. Nós vemos uma obra soberana de Deus aqui. O apóstolo ordena a um fiel ministro que diligentemente instrua aqueles que se opõem à verdade, na expectativa de que Deus lhes conceda arrependimento para que conhecerem plenamente a verdade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 25. Ou seja, nós vemos aqui Deus operando no coração do homem. Lamenta os pecados cometidos. Aquela mulher que lavou os pés do Senhor com suas lágrimas, e São Pedro, que chorou amargamente e lamentou por ter negado o Senhor, em Lucas 7,38, mostram claramente como deve ser o espírito de um homem arrependido, lamentando seriamente os pecados que cometeu. Confessa os pecados a Deus, e o filho pródigo e o publicano no Evangelho, quando comparados com o fariseu, apresentam-nos
as fórmulas mais adequadas de confessar os nossos pecados a Deus. Primeiro disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Lucas capítulo 15, verso 18, a parábola do filho pródigo. E o segundo não ousa erguer os olhos ao céu. Bate no peito dizendo: Ó Deus, se propício a mim, pecador. Capítulo 18, verso 13. E não temos dúvida de que foram aceitos em graça por Deus, pois o apóstolo São João diz: Se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos não temos cometido pecado, fazemos o mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, verso 9. Aqui já deixa muito claro este arrependimento partindo único e exclusivamente de Deus, de maneira que visa a nossa transformação. Ele usa alguns exemplos muito claros das Sagradas Escrituras, principalmente do filho pródigo, e aqui ele aponta para o homem se deparando com as suas próprias mazelas. Será que você já teve esse encontro com o Senhor, de olhar para dentro de si e falar assim: quão miserável pecador eu sou de fato? Senhor, como eu pequei contra ti. Olhe para dentro de si. Continua dizendo: confissão e absolvição sacerdotais. Cremos que é suficiente essa sincera confissão feita só a Deus, ou particularmente entre Deus e o pecador, ou publicamente na igreja quando se faz a confissão geral de pecados, e que para se obter perdão de pecados não é necessário ninguém confessar seus pecados a um sacerdote, sussurrando-lhe no ouvidos, para dele ouvir em troca a absolvição, com a imposição das mãos, porque não existe nenhum mandamento, nem exemplo disso nas Santas Escrituras. Aqui nós vemos essa confissão e absolvição. Lembrando o contexto do qual eles estavam inseridos. Lembro que o romanismo reivindicava a confissão sacerdotal. Nós não enxergamos dessa forma, nós cremos que o homem pode orar ao Senhor pedindo perdão pelos seus pecados que são claros diante de Deus, que Deus já sabe que você os cometeu, mas você reconhece que pecou contra o Senhor e os deixa e os abandona. Aqui não há um intermediário entre Deus e o homem. Você não tem que confessar para um homem as suas mazelas. Claro, se você cometeu um crime, você deve pagar por ele. Não é sobre isso. Mas não se faz necessário essa mediação entre Deus e o homem. Claro que se você cometeu um adultério, você vai ter que confessar à sua esposa, ao seu marido, porque isso não dá para ficar escondida, porque mais cedo ou mais tarde as coisas aparecem. Então, nós partimos do pressuposto de analisarmos caso a caso para ver o que é requerido mesmo ao Senhor. Porque muitas vezes nossos pecados são apenas na consciência de pensarmos coisas ruins, de desejarmos coisas ruins. Então, nós confessamos diante do Senhor isso e pedimos para que Ele nos perdoe, para que Ele nos purifique. Continua dizendo: Davi testifica e diz: Confessei-te os meus pecados e minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade de meu pecado. Salmo 32, verso 5. E o Senhor, ao ensinar-nos a orar ao mesmo tempo, confessar nossos pecados, disse: Pai nosso que estais nos céus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. As dívidas aqui está atrelado aos pecados. Portanto, é necessário que confessemos nossos pecados a Deus, nosso Pai, nos reconciliemos com o nosso próximo, se o ofendemos, conforme eu acabei de dizer. Quanto a esse tipo de confissão, o apóstolo São Tiago diz: confessai, pois os vossos pecados uns aos outros. Tiago, capítulo 5, verso 16. Se, contudo, alguém se acha acabrunhado pelo peso de seu pecado e por tentações que o põem perplexo e procurar conselho, instrução e conforto individualmente, ou de um ministro da igreja, ou de um outro irmão instruído na lei de Deus, não desaprovamos. Por outro lado, aprovamos plenamente a confissão de pecado geral e pública,
que usualmente se realiza na igreja em reuniões de culto, como notamos acima, tanto mais que isso está de acordo com a Escritura. Então, nós sempre temos nos nossos cultos a confissão de pecado. Nós remetemos as pessoas a se autoanalisarem, se examinarem e clamarem ao Senhor por misericórdia, sabendo que Ele já estendeu essa misericórdia. Aquele que confessa seus pecados encontra refúgio no Senhor. Das chaves do reino do céu. Quanto às chaves do reino dos céus, que o Senhor entregou aos apóstolos, muitos tagarelam inúmeras coisas espantosas, e com elas forjam espadas, lanças, cetros e coroas, e pleno poder sobre os maiores reinos. E, afinal, sobre almas e corpos, julgando de modo singelo, segundo a palavra do Senhor. Dizemos que todos os que são legitimamente chamados ministros possuem a exercerem as chaves ou o uso das chaves quando anunciam o evangelho. Isto é, quando ensinam, exortam, confortam, repreendem e exercem disciplina sobre o povo confiado aos seus cuidados. Aqui ele aborda essa questão da chave dos céus no sentido de terem capacidade de pregarem essa palavra poder ser utilizada por Deus para ministrar esses corações. Esses homens aqui, eles são capacitados por Deus a proclamarem esse evangelho de maneira que eles vão ensinar, exortar, confortar, repreender e exercer disciplina no corpo, sempre sabendo que o Senhor é esse Deus soberano que opera em nós, tá? Abrir e fechar o reino. Deste modo, abre um reino aos obedientes e fecha aos desobedientes. O Senhor prometeu essas chaves aos apóstolos em Mateus capítulo 16 e as deu em João capítulo 20. Marcos capítulo 16 e Lucas 24, quando enviou seus discípulos e os mandou pregar o evangelho a todo mundo e perdoar pecados. De forma que ele proclama o evangelho, ele claramente enxerga quem são os obedientes e os desobedientes, de maneira que aos que desobedecem, se arrependem, encontram a graça do Senhor. Aqueles que se mantêm penitentes, aqueles que se mantêm rebeldes, caminham para suas densas trevas. E ele continua ainda exortando, proferindo essas palavras, crendo que somente Deus pode abrir o mais duro dos corações. O ministério da reconciliação. Na carta aos Coríntios, diz o apóstolo que o Senhor deu ao ministério da reconciliação aos seus ministros. 2 Coríntios 5,18. Ele explica qual é ele, dizendo que é a pregação, o ensino da reconciliação. E tornando suas palavras ainda mais claras, acrescenta que os ministros de Cristo desempenham o ofício de embaixadores em nome de Cristo, como se Deus mesmo, por meio dele, exortasse o povo a reconciliar-se com Deus. Sem dúvida nenhuma, pela fiel obediência. Portanto, exercem poder das chaves quando persuadem os homens à fé e ao arrependimento. Assim reconciliam os homens com Deus. Os ministros ordenados por Deus, eles possuem a, a prerrogativa de pregarem o evangelho, sendo ali incumbidos de uma capacidade que é dada por Deus para que essas pessoas se arrependam e creiam. Não se trata da força do ministro, mas sim do agir do Espírito Santo sobre essa vida e do agir do Espírito Santo sobre aquele que o ouve. Então, é uma obra soberana do Senhor, mas claro que ele utiliza homens. Deus opera por intermédio do homem, mas age espiritualmente dentro dos corações. Continua. Os ministros proclamam a remissão de pecados. Assim, eles perdoam pecados. Abrem assim o reino dos céus e nele introduzem os crentes, muito diferentemente daqueles que o Senhor fala no Evangelho. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes as chaves da ciência, contudo vós mesmos não entrastes e impedistes que os que estavam entrando. Lucas 11:52. O ministro proclamando aquilo que as Sagradas Escrituras aponta também para o arrependimento, para o perdão dos pecados. Nós não temos capacidade de condenarmos alguém. A condenação se dará somente na eternidade. Por enquanto, nós continuemos a proclamar o Evangelho que salva,
o mais imundo dos pecadores. A pessoa é um pecador, ela acabou de cometer milhares de coisas. Pregaremos o evangelho, onde as pessoas podem se arrepender e confessar os seus pecados diante do Senhor para serem regenerados. Regenerados mediante o agir do Espírito. Nós não confiamos em confissões humanas, nós confiamos apenas no agir do Espírito. E o Espírito sabe quem pertence a ele. Ainda que nós olhemos e enxerguemos algumas pessoas, nós sabemos que essas pessoas podem não ter sido convertidas da mesma forma que nós olhamos para algumas pessoas e elas aparentemente ainda estão rebeldes. Nós cremos que mais cedo ou mais tarde Deus pode operar nesse coração. Esse é o cerne do Evangelho: não fazer distinção de pessoas, amar todas as criaturas, proclamando o evangelho a todo ser, sabendo que aqueles que Deus chamou desde antes da fundação do mundo eficazmente serão chamados mediante essa palavra. Essa palavra irá despertá-los como como um como um raio de sol que surge rompendo a escuridão, fazendo com que haja vida onde só havia morte. Como os ministros absolvem? Os ministros, portanto, absolvem correta e eficazmente quando pregam o Evangelho de Cristo, e nele a remissão de pecados, que é prometida a todo aquele que crê. Assim como cada um é batizado, e quando testificam que ela pertence a cada um particularmente, e não julgamos que esta absolvição se torne mais eficaz por ser murmurada no ouvido de alguém ou individualmente sobre a cabeça de alguém. Pensamos, contudo, que a remissão de pecados pelo sangue de Cristo deve ser diligentemente anunciada e que cada um deve ser avisado de que o perdão dos pecados lhe pertence. É tudo muito objetivo e claro, de forma que aqui mostra o meio como é feito. Quando diz aqui, ó, quando prega o evangelho de Cristo e nele a remissão de pecados que é prometida a todo aquele que crê, assim como cada um é batizado, quando testificam que ele pertence a cada um particularmente, não julgamos que essa absolvição se torne mais eficaz por ser murmurada no ouvido de alguém ou individualmente sobre a cabeça de alguém. Nós não criamos rituais místicos, nós cremos que Deus opera essa remissão mediante o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Ela anunciada e proclamada conforme descrita nas Sagradas Escrituras, que proclama a voz de Deus. Continua dizendo, diligência na renovação da vida. Ademais, os exemplos do Evangelho ensinam-nos qual, perdão, nos ensinam quão vigilantes e diligentes devem ser os arrependidos no esforço da renovação de vida e na mortificação do homem velho, despertando do homem novo. O Senhor disse ao paralítico que ele cura: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. De igual modo, disse a adúltera a quem libertou: vai e não peques mais. Sem dúvida, por essas palavras, ele não quis dizer que o homem alguma vez, enquanto ainda vive nesta carne, não peque, mas recomenda vigilância e cuidado e diligência para que nos esforcemos de todos os modos e supliquemos em nossos corações para não cairmos nos pecados dos quais como que ressuscitamos. E para não sermos vencidos pela carne e pelo mundo e pelo diabo, Zaqueu, o publicano recebido pelo Senhor em graça, exclamou no Evangelho: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Lucas 19:8. Portanto, do mesmo modo, pregamos que a restituição e misericórdia e até esmola são necessários para aqueles que verdadeiramente se arrependem. E exortamos todos os homens em toda parte com as palavras do apóstolo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecê-los a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça. Traduzindo, viva de maneira que o nome do Senhor seja glorificado, que suas atitudes agora possam manifestar a atitude de pessoas que foram de fato impactadas por uma palavra e não vivem mais como viviam antigamente. Um porco se volta para a lama,
de fato que uma ovelha, quando está suja, ela não, ela naturalmente ela vai fazer o que é apto a uma ovelha. O porco sabe para onde ir, a ovelha também sabe para onde ir. Que você possa olhar a sua natureza, que você possa se deparar com a sua realidade e que você possa ser transformado pelo agir do Espírito Santo na sua vida. Quanto aos erros, por isso condenamos todas as informações ímpias de alguns que fazem mau uso da pregação do Evangelho e dizem: é fácil retornar a Deus. Cristo expiou todos os pecados. É fácil o perdão dos pecados. Portanto, que mal há em pecar? Nem precisamos estar muito preocupados acerca do arrependimento e etc. Não obstante, ensinamos sempre que o acesso a Deus está aberto a todos os pecadores e que ele perdoa todos os pecados a todos os que creem, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Do que diz? Nós vemos aqui que muitas pessoas fazem pouco caso desse arrependimento e continuam a viver de maneira completamente impenitente. Claro que você, por intermédio disso tudo, já viu que não é assim. Uma pessoa que continua a viver no pecado, ela não sofreu a regeneração que é dada pelo Espírito. As pessoas às vezes encontram licença em Deus para pecar, o que é uma clara profanação a teu santo nome. Aceitas. Eis que condenamos os antigos modernos, novacianos e cataristas. Lembre-se que são seitas da época, onde também relativizavam esse perdão dos pecados e não davam as devidas atenções. Hoje nós temos milhares de igrejas que retratam sobre isso também, tá? Pessoas que vivem como se o arrependimento pudesse permitir a viverem vidas completamente ímpias. Então pecam dia após dia falando que se arrependeram, quando na verdade não se trata nada mais, nada menos de que remorsos, do que formas de atenuarem seu pensamento enquanto seu corpo caminha para o inferno. Essa é a realidade. Indulgências papais. Indulgências papais. Condenamos de modo especial a doutrina lucrativa do Papa sobre a penitência e contra a sua simonia e as suas indulgências simoníacas usamos o julgamento de São Pedro com respeito a Simão. Simonia vem justamente desse termo que ele vai apontar agora, tá? Com respeito a Simão. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Atos 8. Ele queria comprar o dom de Deus. Da mesma forma que as indulgências papais eram de forma que os penitentes eles tinham que depositar determinada quantidade de dinheiro para a absolvição de seus pecados. Testel dizia que cada vez que uma moedinha caía no gasofilácio, uma alma saía do purgatório. O homem tentando comprar o perdão de Deus. Pensa que isso daí não é exclusivo, tá, do romanismo. Nós vemos hoje milhares de formas das pessoas tentarem comprar o seu arrependimento e a sua absolvição. As pessoas imaginam que elas devem fazer milhares de coisas, que elas podem negociar com Deus quanto a isso. O que ele nos chama é nos arrependermos. O arrependimento que não é uma obra natural, não é uma obra forçada. Eu não faço para receber algo, eu recebo, então eu vivo de maneira diferente, porque eu fui constrangido por esse amor. Continua o último parágrafo dizendo: satisfações. Não aprovamos também aqueles que pensam que pelas suas satisfações reparam os pecados cometidos. Ensinamos que só Cristo, pela sua morte ou paixão, e a satisfação e a propiciação ou expiação de todos os pecados, Isaías capítulo 53 e 1 Coríntios capítulo 1, 30. Contudo, como já dissemos, não cessamos de insistir na mortificação da carne, mas acrescentamos que essa mortificação não deve ser orgulhosamente exaltada perante Deus como satisfação pelos pecados, mas deve ser realizada humildemente, de conformidade com a natureza dos filhos de Deus, como uma nova obediência resultante da gratidão pelo livramento e pela satisfação plena obtidos pela morte e satisfação do Filho de Deus. Nós não olhamos que redimindo aquilo que nós fizemos de errado, nós temos satisfação do pecado.
O pecado, quando nós cometemos, nós ofendemos a Deus. Não adianta restituirmos, não adianta pedirmos perdão para as pessoas, porque nós ofendemos a Deus. Ainda que isso seja requerido, não é isso que faz você ser perdoado. O que faz você ser perdoado, o que deixa muito claro nas Sagradas Escrituras, é a remissão efetuada por intermédio do sangue de Cristo Jesus. Essa é a única razão e a causa do nosso arrependimento. Perfeito? Amanhã nós abordaremos da verdadeira justificação dos fiéis, no artigo de número 15. Vocês vão entender também essa questão de justificação. Nós já abordamos em outras ocasiões, mas esses termos hoje não estão sendo tão utilizados. O que é essa justificação? Se você puder já refletir acerca disso, eu, eu aconselho para que quando for falarmos, você tenha mais clareza e fique tudo mais simples de ser entendido. Vamos agora para o nosso próximo livro da Bíblia. Nós já estamos agora em Êxodo. Êxodo. Espero que vocês já tenham lido todas as Sagradas Escrituras e agora vocês estão apenas recapitulando. Então, nós não vamos nos ater de maneira completamente estrita a todos esses termos. Nós estamos aqui em Êxodo aproximadamente 1470, 1440, até aproximadamente. Também existem relatos que vão variar, né? Porque algumas pessoas olham 45, outros 70, mas enfim, o período aproximadamente de 40 anos do Êxodo. O autor é Moisés e retrata a libertação do povo de Deus e essa aliança de graça. Não se esqueçam de sempre que olhar para esses livros, tentarem enxergar Cristo através deles. Vocês vão ver claramente em Êxodo Cristo representando como se fosse o Cordeiro Pascual. Lembra-se do Cordeiro Pascual, o cordeiro que foi morto na 10ª praga do Egito, de forma que esse cordeiro, o seu sangue passado no batente das portas faria com que o anjo da morte, quando passasse, não não ferisse aqueles descendentes dos hebreus, os israelitas. Então, de forma que eles estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro. Não se esqueçam que os outros morreram, então todos aqueles também que foram salvos apontam para aqueles outros que estavam ali e foram condenados pelas suas próprias rebeldias. Esses que também eram seres rebeldes, que estavam ali apenas o mérito do sangue do Cordeiro sobre as suas batentes. O que os fazia serem libertos não era as suas capacidades, mas sim o sangue vertido sobre essa porta. Aqui você vai ver 3 pontos principais: a Páscoa, a libertação e, naturalmente, a lei, que envolve a aliança. Essa libertação, quando você associar Êxodo, lembre-se da libertação. Tem alguns versículos que são bem preponderantes, não vou me ater a eles também, mas de qualquer forma, pensem de maneira bíblica, enxergando esses livros dentro de um contexto maior e como eles se representam diante diante de Cristo, o que se trata. Nós vamos ver então aqui as 10 pragas. Lembre-se que também é aproximadamente ali 400 anos após a morte de José, de maneira que esse povo cresceu exponencialmente, de maneira que as pessoas não, até mesmo já tinham gerado essa integração, no sentido de que o povo estava se tornando muito forte, e de maneira que aqueles também que estavam ali agora governando não mais enxergavam José como uma figura preponderante, se esqueceram de toda a história. Só que Deus não se esquece. Deus vai e busca um povo para si. Lembre-se que todo sentido aponta para Deus salvando um povo. Lembre-se, o homem do deserto, Deus salvando o homem no deserto. Deus escolhendo salvar. Deus sempre indo até o homem, o resgatando com a sua forte mão. Você vai ver então nesses primeiros versos essas questões, a multiplicação de pessoas, depois a ascensão de um rei que não conhecia José.
e você vai ver os hebreus sendo escravizados, as 10 pragas do Egito, as 10 pragas que representavam também representações de deuses egípcios. Você vai ver no primeiro, quando a transformação da água em sangue, tá ali em Êxodo 7, você vai ver esse deus Hapi chama, tem esse apontamento como a idolatria do rio Nilo. Então, da mesma forma que você vai ver outros, tem vários deuses que são apontados, essas 10 pragas correspondiam a 10 deuses. Lembra-se que esses deuses são falsos, esses deuses são criações humanas, eles não possuem nenhum tipo de poder ou autoridade sobre o mundo. Não se esqueçam que os 3 inimigos do homem é, o, é sua carne, você mesmo, o mundo e Satanás. Então, estes são os principais inimigos. Esses deuses são deuses falsos, deuses construídos pela sua mente. Então, você vai ver que nada pode fazer tão mal quanto você mesmo. Clame ao Senhor e peça para que Ele te restaure. Continua dizendo, ainda aqui, ó, você vai ver acerca disso, que Êxodo é esse livro de redenção, esse livro onde ele vai retratar Deus soberanamente chamando um povo para si, de maneira que depois que ele retira esse povo do deserto, ainda ele faz uma aliança, ele estabelece leis, ele direciona o povo de maneira que eles devam obedecer aquilo que foi estabelecido por ele, e o povo constantemente desobedece. Você já vai ver ali muitas características de um povo completamente ingrato, porque essa é a palavra perfeita para o ser humano, ingratidão. Nós não reconhecemos o favor de Deus de nos retirar das densas trevas, de nos guiar em meio ao deserto da vida. Que nós possamos não mais ser guiados dessa forma, mas sim guiados pelo Espírito, guiados por essa palavra. Portanto, leiam com muita atenção as Sagradas Escrituras e reconheçam isso, a sua ingratidão, que você possa agradecer ao Senhor todos os dias por tudo que Ele tem feito, sabendo que nada foge do controle da sua soberana vontade, que mesmo diante de aparentes dificuldades, é Deus forjando nosso coração e nos guiando, de maneira que Ele seja glorificado. Quando aborda esses dois temas que eu mencionei anteriormente, a lei e também o tabernáculo, vocês vão ver que tudo isso norteava esse povo moralmente e civilmente. Os mandamentos morais estão ali em Êxodo 20, vocês já viram acerca disso, essas tábuas que também regem ainda as nossas vidas. Essas tábuas, essas leis morais, elas ainda servem como diretriz e parâmetro. A lei moral não foi extinta. A lei moral, ela rege as nossas vidas. Então, você não é livre para fazer o que você quer, da maneira como você quer. Existe uma palavra que guia nossas vidas. Não somos chamados a uma obediência a essa palavra. E, acima de tudo, clamarmos para que o Espírito nos conduza neste caminho de travessia por esse deserto que é a nossa vida. Antes, eles tinham uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem, a coluna de fogo que o acompanhava durante a noite e a coluna de nuvem que o protegia do sol. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos guia nessa grande travessia. Que o Espírito Santo, então, seja marcante na sua vida, que você possa reconhecer Deus como seu único suficiente Salvador, encarnado em Cristo Jesus, de forma que você viva para a honra e glória do nome dele. Que você se arrependa e você creia conforme nós abordamos. Então, os principais pontos marcantes aqui estão: comissionamento de Moisés para atravessar o comissionamento de Moisés. Você vai ver também esse aparecimento acerca da sarça ardente. A nova revelação de Deus por meio do nome Yahweh, que é traduzido por Javé, Jeová ou Eu sou o Senhor, as 10 pragas que assolaram o Egito. Então você já vai começar a se situar mais fácil. Quando perguntarem onde estão as 10 pragas, você já vai saber que é no Êxodo. Quando você olhar de maneira global as Sagradas Escrituras, tudo fica mais fácil, ficará mais fácil esse entendimento. A celebração da Páscoa, a passagem pelo Mar Vermelho, as nuvens do qual eu acabei de mencionar, essa provisão sobrenatural de Deus com o maná. Lembre-se que no deserto o alimento brotava do chão. A manifestação de Deus no Monte Sinai, os 10 mandamentos, a aliança de Deus com o povo,
Aqui também tem outro retrato muito importante, que é a idolatria do povo. Lembre-se quando Moisés estava ausente, diante da sua demora. O homem faz um bezerro de ouro para si. Então, diante da ausência de Deus, não se desespere, porque mesmo no silêncio ele se manifesta. Não crie um bezerro de ouro na sua vida. Saiba que no silêncio ele também age. A construção do tabernáculo, de forma que podemos dividir de várias maneiras, tá? De várias maneiras as divisões do livro. Eu, particularmente, eu gosto dessa divisão aqui, onde tem Israel no Egito, do capítulo 1 ao 12, você vai ver claramente isso. Do 13 ao 18, Israel no deserto. Do 19 ao 40, no Monte Sinai. De forma que ainda tem dois parênteses, onde ali é propagado a lei e o tabernáculo. Do 19 ao 35, vai abordar a lei e o tabernáculo. De forma que ele primeiro coloca um pouco da lei, depois o tabernáculo, a lei e o tabernáculo. Então, 19 ao 24 tem a lei, 32 a 34 a lei também. Depois vai do 25 ao 31 o tabernáculo, depois do 35 ao 40 continua a questão do tabernáculo. De qualquer forma, tem outras divisões que também são bem simples e objetivas. Se você começar a colocar aí na sua Bíblia, você vai tendo uma Bíblia propícia para que vocês possam estudar. Olhem ali a partir do primeiro capítulo ao 5, vocês vão ver a escravidão do povo e a chamada do Redentor. Se você separar do 6 ao 18, você vai ver a redenção e a libertação do povo. Do 19 ao 40, a revelação de Deus para o seu povo. Dessa forma, nós vemos o povo sair do Egito e depois segue-se a história. Nós vamos posteriormente para Levíticos, terceiro livro da Bíblia, do qual nós abordaremos amanhã. Creio que é isso. Agora a intenção é fazer coisas mais objetivas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar e nós trataremos acerca disso. Nós temos abordado questões que são primordiais, fundamentos de fé, todo o início das lives e depois fazendo essas recapitulações de forma que nós poderíamos como fazer uma revisão. Eu estudei minha vida inteira para concursos, né? Então, para mim isso daí é muito prático e muito objetivo de maneira que eu consigo pelo menos me situar. Pense que se você memorizar, a sua memória tem prazo de duração. Você memoriza algumas coisas, mas constantemente você esquece. Mas quando você entende, tudo fica fixado de maneira completamente diferente. Êxodo é um livro marcante. A palavra de Deus é inteira marcante. Esses termos aqui devem ser usados, não devem ser esquecidos. O que é o arrependimento, o que é a justificação, de forma que nós meditamos aqui todos os dias para que possamos compreender tudo isso, de maneira que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Gostaria de fazer um convite a vocês. Hoje nós cultuaremos ao Senhor às 9h30. Convido vocês a estarem conosco cultuando ao Senhor. Se não, procure uma igreja bíblica, uma igreja do qual proclama o Evangelho, do qual vocês possuem ali uma base para avançarem em conhecimento da soberania de Deus, da salvação por intermédio da cruz do Calvário. Se vocês quiserem estar conosco, estejam ali na Vila Olímpia, Avenida dos Bandeirantes, 1440, ou se não, entrada pela Rua Breja Alegre, 138. É rapidinho o acesso, então convido vocês. 9h30 começa nosso café da manhã. Esteja conosco, vai lá participar. Se você puder levar alguma coisa para compartilhar, se não, vai lá simplesmente estar conosco, bater um papo. Tenho certeza que o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Perfeito? Tamo junto. Um beijo no coração. Até mais tarde. E até amanhã, se assim Deus permitir. Fui, até mais tarde. Ou até amanhã, como eu já disse. Beijo!